Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 18ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje, a gente vai começar uma série de 3 aulas, onde a gente vai aprender a plotar gráficos, inicialmente com o Matplotlib, na aula 19 com o Plotly e na aula 20 com o Seaborn. Então, inicialmente, para a gente plotar algum gráfico, a gente precisa ter alguma base de dados, algum data frame, que contenham já uma análise pré-moldada. Então, para isso, vamos fazer a nossa análise e depois a gente vai para os gráficos. Inicialmente, vou importar o Pandas, o NumPy e o Matplotlib, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer a nossa plotagem dos gráficos. Eu vou chamar ela de PLT. Vou importar uma base de dados do Futebol Data. Aqui a gente tem a Premier League da temporada passada, 2021-2022. E eu vou selecionar essas colunas: Home e Away, Full Time Home Goals e a odd do mandante. Vou criar uma lista com os times. Para isso, eu vou ordenar o meu data frame de acordo com a coluna Home, utilizando o comando Sort Values, ou seja, ele vai colocar em ordem alfabética. E depois eu vou dar um home.unique, ou seja, eu vou ordenar o data frame em ordem alfabética e depois eu vou excluir os duplicados. Vou apresentar a variável times e aí a gente tem os times do nosso data frame por ordem alfabética. Depois o que é que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada gols marcados, vou pegar o meu data frame, vou agrupar pelo time mandante, vou pegar os gols marcados do time mandante e vou realizar a soma. Ou seja, eu estou pegando os gols marcados de todos os times. Se a gente dá um print aqui, a gente vai ver que o Arsenal marcou 35 gols, o Aston Villa 29 e assim sucessivamente por ordem alfabética. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou querer apenas esses gols marcados, os valores numéricos, porque eu já tenho uma lista com os times e vou salvar esses gols marcados numa lista, né? Utilizando o comando goalsmarcados.toList. Então, olha o que a gente vai ter. A gente criou uma lista exatamente com esses gols marcados. Então, inicialmente a gente criou uma lista com os nomes dos times e agora a gente criou uma lista com os gols marcados. Vou fazer a mesma coisa para os gols sofridos e vou pedir para ele imprimir os gols sofridos para a gente. Então, a base é a mesma. Então, com isso, a gente já consegue fazer gráficos com essas informações. Então, inicialmente, vamos trabalhar com um gráfico de barras. Para a gente criar um gráfico de barras, a gente chama o Matplotlib, plt.bar. Aqui a gente coloca as listas que a gente quer. Então, eu quero a lista que contém os times e a lista que contém os gols marcados. Utilizando o comando plt.title, a gente coloca o título no nosso gráfico. Utilizando o comando plt.xlabel, a gente coloca a legenda no eixo horizontal. plt.ylabel, a gente coloca a legenda no eixo vertical. E dando um plt.show, a gente apresenta o gráfico. Olha o nosso gráfico aqui. Só que aí a gente tem um problema. Os nomes dos times, eles acabaram se sobrepondo. Então, a gente utiliza o seguinte comando, que eu até deixei comentado aqui, que é o plt.xticks. Então, ele vai pegar as legendas, né, esses ticks que estão no eixo X, e eu vou pedir para eles darem uma rotação de 90 graus. Então, se a gente executar novamente essa célula, temos que os nomes dos times ficam bem bonitinhos. Então, temos aí quantidade de gols marcados pelas equipes jogando em casa. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa para os gols sofridos. O código vai ser o mesmo. Então, a gente chama plt.bar, a gente chama plt.bar, aí aqui a gente tem times, que vai ser a lista que contém os nomes dos times, e aqui a lista que contém os gols sofridos. Então, gols sofridos por equipe, jogando em casa, vai ser o nosso título, xlabel vai ser equipes, ylabel vai ser gols marcados, e aqui a gente usa o comando rotation para que ele apresente os nomes bem bonitinho. Então, tá aí, ó. Então, dessa forma, a gente tem o gráfico dos gols marcados e a gente tem o gráfico dos gols sofridos. Então, esse tipo de gráfico é chamado de gráfico de barra. A gente tem uma outra opção, que é o chamado gráfico de barra empilhado. Ou seja, eu posso colocar um gráfico
em cima do outro. Vou criar uma variável chamada IND, vou chamar o numpy.arrange, que vai receber o tamanho da lista que contém os times. Width, a espessura vai ser 0.35. E aí eu vou chamar o plt.bar. Vou colocar o ind, gols marcados, a espessura e o label desse gráfico, que vai ser os gols marcados. Vou criar o outro gráfico, exatamente a mesma coisa. A única coisa que eu vou mudar vai ser, ao invés de eu colocar gols marcados, vou colocar gols sofridos. E aqui tem a informação que eu vou colocar no topo, que eu vou colocar na posição bottom, os gols marcados. Tenho aqui o Y-label, o título. Aqui vou colocar os times no eixo X. Vou dar a rotação, vou colocar a legenda e vou apresentar o nosso gráfico. Olha que coisa linda a gente obteve. Então tá aí, ó. Gols marcados e gols sofridos por equipe jogando em casa. Então os gols marcados estão em azul e os gols sofridos estão em laranja. E dessa forma a gente tem os gols total de cada time, né? Basta somar os dois. A gente também pode montar gráfico de dispersão utilizando o matplotlib. Basta você chamar a função plt.scatter e aí você coloca quais são as variáveis que você quer. Aqui você vai ter o eixo X, horizontal, né? E aqui você vai ter o eixo Y na vertical. Então, X-label, legenda horizontal, gols marcados. Y-label, legenda vertical, gols sofridos. E aqui a gente tem o título do nosso gráfico e damos um plt.show para ele apresentar o gráfico para a gente. Então, temos aí a relação entre gols marcados e gols sofridos. Então, temos aqui, ó, o time que marcou próximo de 60 gols, ele levou poucos gols. Ele levou em torno de pouco mais de 15 gols. Só que quais são esses times? A gente pode dar um for dentro desse gráfico e pedir para ele, em cada bolinha dessa, ele colocar o nome do time. Então, essa primeira parte aqui a gente tem o mesmo código, e aí a gente vai acrescentar esse for aqui. Então, for i, que vai ser a nossa variável, time, in, enumerate teams, o que é que eu quero? Eu quero que você utilize a função plt.annotate, entre em time por time, veja qual é a quantidade de gols marcados e sofridos e atribua a essa bolinha o nome do time. E aí vou dar um plt.show para ele apresentar o nosso gráfico. Então temos aí. Eu acho que até em algum dos vídeos do nosso canal a gente já fez um gráfico parecido com esse. Então temos aí, ó, que o Manchester City ele marcou quase 60 gols e tomou aproximadamente 15. O Liverpool marcou quase 50 e tomou aproximadamente 10. Isso jogando em casa. E para finalizar a aula de hoje, a gente tem o gráfico mais simples, que é o gráfico de linhas, que a gente simplesmente utiliza a função .plot. O que a gente vai fazer? A gente precisa de alguma informação para plotar. No caso, eu vou plotar o profit acumulado de um back linear ao time mandante. Então, se a quantidade de gols do mandante for maior que o visitante, então a gente tem o green, que é a odd menos 1. E se a quantidade de gols do mandante for menor ou igual à quantidade de gols do visitante, a gente tem red, que vai ser menos 1. Vou criar uma coluna chamada profit acumulado, que vai pegar a coluna profit e vai aplicar a função consum. Então, eu vou utilizar o comando plt.plot, vou utilizar o index como sendo o eixo X, vou utilizar o profit acumulado como sendo o eixo Y, e aqui a gente vai ter a nossa label, né, o que vai representar a linha. Aqui a gente tem um título, na horizontal vou colocar a legenda como sendo jogos, e a legenda vertical vai ser stakes. Então vamos executar essa linha, e a gente tem aí o nosso gráfico, né, que obviamente seria horrível, mas isso aqui é um gráfico de linha, e é extremamente simples de montar. Se você gostou dessa aula, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Agradeço a atenção de vocês ao longo dessas aulas desse curso. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhem com os colegas de vocês. E é isso. Um abraço e até a nossa próxima aula.